Olá, pessoal! Mais uma aula para vocês depois de um bom tempo. Pode perceber que mudou aqui meu cenário, porque eu mudei de casa, tava sem internet. E ainda tá, a internet tá meio capenga, mas vamos lá. Então hoje a gente vai continuar falando sobre a obra do Marx e a gente vai falar sobre uma parte da obra dele que é muito importante para você entender o todo, né? A crítica que ele faz ao capitalismo, como ele enxerga como um sistema explorador, vem muito dessa parte que a gente vai falar agora. Então a gente vai falar para como ele entende o trabalho. Então, tanto o valor que o trabalho humano tem, como esse trabalho, que forma esse trabalho assume no capitalismo, que é uma forma exploradora. Isso tudo a gente vai chegar no que ele chama de mais-valia, que é um conceito dentro do marxismo muito importante, o conceito de mais-valia. Antes disso, vamos lembrar só o que a gente falou na aula passada, que foi sobre a alienação. A alienação também é uma questão muito importante, porque é justamente o que gera as classes sociais. Então, lembra que a gente falou que para o Marx existem duas classes sociais no capitalismo, a burguesia e o proletariado, e elas existem justamente porque os trabalhadores ou o proletariado não têm acesso aos meios de trabalho, então são obrigados a vender a sua força de trabalho. Então, a alienação é justamente a separação entre os meios de trabalho e o trabalhador. Então, antes do capitalismo, o trabalhador tinha acesso aos meios de trabalho, e no capitalismo ele não tem acesso aos meios de trabalho, então ele não tem como trabalhar. Então, lembra que os meios de trabalho, os meios de produção, a terra, as máquinas, as ferramentas. Então, como ele não tem acesso a isso no capitalismo, porque está tudo na mão da burguesia, da classe dominante, ele tem que vender a sua capacidade de trabalho. Uma outra coisa que eu acho que eu não falei no outro vídeo foi que, como o trabalhador ele não tem acesso aos meios de trabalho, ele acaba não tendo acesso também aos frutos do seu trabalho. Isso também é muito importante, né? Um outro aspecto da alienação. Alguns vão chamar de alienação, outros de estranhamento. É, então, esse trabalhador, ele trabalha, vamos supor, aqui para a gente que é de São Bernardo, na Volkswagen. Então, ele está trabalhando lá, montando um carro de elite, um dos mais caros da Volkswagen. É ele que produz aquele carro, mas ele provavelmente vai trabalhar de ônibus. Ou no máximo com um carro popular, usado, ele não consegue ter acesso àquilo que ele mesmo criou, que ele literalmente montou. Então, é lógico que isso é um exemplo, e o Marx vai falar como um todo, né? A classe trabalhadora como um todo, ela produz tudo, porque aquele trabalhador ele pode ter só montado partes daquele carro, mas as outras partes, sei lá, a bateria, o parafuso, os demais equipamentos foram feitos por outros trabalhadores que da mesma forma não têm acesso ao produto final daquilo que é aquele carro ponta de linha, de elite. Mesmo um carro que a gente hoje em dia chama de popular, não tem nada de popular, né? Porque 35 mil não é popular, tendo em vista a renda da maioria dos brasileiros. A gente já vai falar sobre isso. Mas enfim, a gente também não tem acesso, nós como classe trabalhadora, ao fruto do trabalho de nós mesmos ou da humanidade como um todo. Isso fica muito mais perverso se a gente, por exemplo, falar sobre coisas que são muito mais essenciais que um carro. Um carro já é essencial para a gente que vive, tem que trabalhar, se deslocar, mas, por exemplo, um medicamento. Existem certos tratamentos médicos que, lógico, é o trabalhador que faz, como tudo, né? É ali na linha, na produção, e isso você pensa desde o início, da extração da matéria-prima, quem faz é o trabalhador, a embalagem, todo o transporte, todo o trabalhador que vai fazer. E tem muitos medicamentos que ele não vai ter acesso, muitos tratamentos que ele não vai ter acesso. A gente já tem uma realidade um pouco aqui no Brasil, porque a gente tem um certo acesso devido à saúde ser pública, mas como mundo, a grande maioria dos trabalhadores não tem acesso ao básico, que são artefatos para manter a sua saúde. E todas as demais coisas, né? Uma moradia de qualidade, enfim. Então, esse é um outro aspecto da alienação. Devido a isso, o trabalhador ele acaba entendendo o trabalho como algo ruim. Então, a gente fala de trabalho e tem brincadeira, tem meme, que ninguém quer trabalhar e tudo mais. E aí vem os mais liberais, né, a ideologia liberal, falando que é isso que é o problema do brasileiro, que ele não gosta de trabalhar.
O que o Marx vai dizer? Que o trabalhador ele tem essa repulsa ao trabalho justamente porque ele não tem acesso aos frutos do seu trabalho, justamente porque ele é explorado, que é a parte que a gente vai falar em seguida. Então, ele tá certo. Ele trabalha, ele é explorado, porque ele vai querer ser explorado. Então, de fato, ele vai entender o trabalho, que na verdade, né, o trabalho como uma atividade humana é o que cria tudo ao nosso redor, a gente também já falou sobre isso, mas no capitalismo a gente não tem acesso a essa criação humana, então o trabalhador ele vê aquilo como algo ruim para ele. Na verdade, cria tudo de bom que a gente tem, mas o trabalhador não consegue enxergar isso por causa da alienação. Mas enfim, vamos logo para a parte que a gente vai falar agora, que é sobre a teoria do valor do trabalho e a teoria da mais-valia. A teoria do valor do trabalho para o Marx, eu sempre para explicar dou um exemplo. Se você estiver andando na rua e você encontrar uma macieira, aí você olha para cima assim, tem uma maçã linda ali, vermelhinha, com cara de deliciosa. Qual que é o valor dessa maçã? Se ela tá na rua, ali, quanto que ela custa, né? Para uma linguagem mais simples. Nada, né? Você pode pegar ela, comer, ótimo, beleza. No entanto, se eu, em vez de comer essa maçã, eu pegar esta maçã, lavar ela e chegar na feira e vender, ela vai custar, sei lá, R$1, R$2. Na verdade, eu vou colocar um valor sobre ela. E mais, se eu pegar essa maçã, em vez de só pegar e levar até a feira e lavar, eu pegar essa maçã, cortar, colocar numa panela e vender um doce de maçã. Não vou vender mais caro ainda, mais R$5, R$10. Da onde que vem esse valor? Aí, falando dessa forma, fica simples de perceber que a diferença da maçã que está lá no pé e a maçã que eu peguei e lavei, e depois a maçã que eu peguei, lavei, cortei e fiz o doce, é a quantidade de trabalho que eu coloquei nesse produto. Então, o Marx vai dizer, o que deu valor a essa maçã, que antes ali na própria natureza não tinha, é o trabalho humano. Então, o Marx vai dizer, o que gera valor, o que dá valor às coisas, é somente o trabalho humano. Isso é importante a gente ter claro para a gente entender então a próxima questão para ele, que é a questão da mais-valia. Aí a gente vai para um outro exemplo. Eu sou um trabalhador, tô lá, vamos supor que eu vou trabalhar com costura, tô lá na indústria têxtil, eu tô fazendo camiseta. Um exemplo mais simples. Eu que faço a camiseta. Eu pego a matéria-prima e costuro, corto e costuro e transformo em camiseta. Vamos supor que a gente pega o tanto que eu produzi no final do mês e de camisetas, eu, sei lá, consegui costurar 100 camisetas e o total de dinheiro que eu consegui vender com essa camiseta deu R$2.000, vamos supor. Isso já tirando o custo, né? Tirando a matéria-prima, tirando a eletricidade, enfim, para simplificar. Eu consegui R$2.000 por essas camisetas. No entanto, lá no meu Olerite, quando eu recebo, eu não vou receber R$2.000. Eu vou receber só um salário mínimo. E olhe lá, né? Porque o perfil de renda do Brasil, eu peguei alguns dados do IBGE, cerca de metade dos brasileiros ganha até R$850. Então, imagina. Se você for para os 5% mais pobres, eles ganham R$165 a média por mês. E se você ir para os 10% mais ricos, eles ficam com 43% da renda do Brasil todo, os 10% mais ricos. Isso em números dá cerca de 30 mil reais, 40 mil reais, mais ou menos, por mês, os mais ricos. Só que eu não tô entre os mais ricos, porque lembra que eu faço camisetas. Então eu ganho lá R$1.000, vamos supor, um salário mínimo. Mas peraí, pegando tudo aquilo que eu produzi, já descontando o custo e vendendo, eu ganho. A gente conseguiu um valor de R$2.000. Por que eu ganho só 1.000? O que acontece com esses outros 1.000?
Lógico que a dedução é que vai para o lucro do patrão. Então, lógico que esse patrão vai lucrar R$ 1.000 comigo, ou 500, ou o que seja, e ele tem outros trabalhadores, ele tem uma série de outros trabalhadores. Eu tenho que trabalhar para ele, porque eu não tenho a máquina de costura, não tenho ali os meios de trabalho, eu trabalho para ele, fico com uma parte do que eu produzi e o capitalista, o burguês, fica com outra parte do que foi produzido. O Marx vai dizer que, como foi eu que trabalhei, e só o meu trabalho pode agregar valor àquele objeto, inicialmente tecido, porque o tecido custa muito menos do que camiseta. O que faz o tecido custar mais caro, ou desculpa, o que faz a camiseta custar mais cara que o tecido, é o trabalho que eu empreguei nele. Se eu trabalhei, por que o lucro fica com o meu patrão? É isso que o Marx vai chamar de mais-valia. É o trabalho que não foi pago a mim, que foi eu que executei, então, portanto, deveria ser meu, mas que é apropriado pelo capitalista. Falando assim, parece que é só uma outra costureira que fica com esse dinheiro, que ela trabalhou muito para comprar máquina, alguma coisa assim. Mas pensa numa empresa como a Nike, por exemplo. Quantos trabalhadores ela tem no mundo? E ela se instala, vocês já devem saber, em locais onde a mão de obra é mais barato. Então, se você pegar o seu tênis Nike, uma camiseta da Nike que você tiver, você olha na etiqueta, é no Vietnã, na Malásia, enfim, lugares que a mão de obra é barata. Então, como que eles lucram tanto, vai dizer o Marx? Não pagando todo o valor que esse trabalhador produziu. Então, não pagando o valor devido do trabalho desse trabalhador que trabalhou. Tem alguns exemplos que mostram isso. Tem um filme bem interessante, vocês conseguem assistir no YouTube, chama The Corporation. E ele vai mostrar, numa das partes do documentário, né, ele tem várias partes, mas numa das primeiras partes, como que é essa exploração do trabalho. Os produtores do documentário, eles entram na fábrica da Nike, não lembro exatamente qual país, mas um país bem periférico, bem pobre, e eles veem principalmente mulheres trabalhando de pés descalços, eles entrevistam elas, e elas falam que não conseguem nem comer com salário e tudo mais. Lógico que na fachada da fábrica não está escrito Nike, né? Deve ser alguma terceirizado ou alguma coisa assim. Mas eles fuçam no lixo dessa fábrica e eles veem que aquela produção é diretamente para Nike. Tem o papel e tudo mais. E a própria camiseta vai sair lá com a etiqueta, o tênis, sei lá, com a etiqueta. E então dá para ficar bem claro isso. Uma coisa que é considerada um produto de elite da Nike, que é caro, os tênis, as camisetas, e o trabalhador ele fica com uma pequena parte do que ele mesmo conseguiu com o seu trabalho. Então, aquela trabalhadora lá, se ela vender aquelas camisetas, ela consegue no final do mês R$ 5.000, mas ela ganha só lá, é o equivalente naquele país a R$ 500. Então, esse trabalho que não foi pago para ela é mais valia ou mais valor. Eles mostram também nesse documentário como a Nike ela parcela a produção em milésimos de segundos. Então, por quê? Porque quanto mais eu acelerar a produção, eu vou produzir mais camisetas, no nosso exemplo, mas o salário daquela trabalhadora não vai aumentar. Então, a fiscalização sobre o trabalho, Marx chama isso de mais-valia relativa, mas para a gente não importa o nome. O que importa é que a fiscalização sobre o trabalho, acelerar os meios de trabalho, colocar uma máquina, uma tecnologia para acelerar aquele trabalho, faz com que o capitalista consiga mais produto, então ele venda e consiga mais dinheiro, só que o trabalhador não tem aumento no seu salário. E é interessante como ele mostra em frações de segundos. Então, por isso que sempre fica alguém lá em cima da pessoa que está trabalhando. Vai, produz, porque essa fração de segundos, se você for contar ao longo do mês de todas as trabalhadoras, é muito dinheiro para aquele capitalista. Então, é bem interessante. O documentário chama The Corporation, a tradução é a corporação, mas vocês encontram no YouTube. Ele é bem longo, mas é muito interessante, vale a pena assistir. Quem sabe depois eu coloco um pedacinho aí para vocês verem. Enfim, então resumindo, mais-valia é trabalho não pago, trabalho que foi feito pelo trabalhador, que é dele por direito, o valor gerado com aquilo,
que foi ele que trabalhou, ele que deu a sua vida, deu sua energia para aquilo e é apropriado indevidamente para o capitalista. Muita gente vai perguntar, claro, vai dizer, mas aquele dono daquela fábrica, ele não vale nada o esforço dele, ele trabalhou muito para juntar dinheiro e comprar a fábrica e tudo mais. Isso também tem que ter algum valor. De fato, né, o trabalho administrativo, que muitas vezes alguns proprietários fazem, tem um valor. Mas será que é tão valoroso esse trabalho, tão mais valoroso do que as outras ocupações, que ele consegue ficar com 40 vezes mais, que é isso, no caso do Brasil, hein? Que é isso que os 10% mais ricos ganham em relação aos mais pobres? Ou se você for pensar em relação ao lucro que uma empresa tem, será que esse trabalho dele é tão mais valorizado assim? Primeiro isso. Segundo, a gente viu lá na aula anterior o Marx falando sobre acumulação primitiva. Essa história de que todos os capitalistas são honestos e trabalharam para ter sua fábrica é uma mentira, uma falácia. Porque ele vai dizer que essa riqueza do capitalista tem suas origens justamente na expropriação dos camponeses lá no início do capitalismo, e aí eles vão deixando a herança de pai para filho. Tem muitos estudos que mostram isso, né? Que você pega os grandes ricos e milionários de hoje em dia, eles são herdeiros. É difícil você ter alguém que nasceu pobre e ascendeu. Aí todo mundo vai falar, mas e o Silvio Santos? Todo mundo sempre pergunta isso. O Silvio Santos é uma exceção à regra, e justamente para a gente ter essa falsa impressão de que é justo. E mesmo, vamos supor, no caso do Silvio Santos, a partir do momento, ou de outro empresário, né, de que de fato ascendeu da classe trabalhadora, a partir do momento que ele monta uma fábrica e começa a extrair mais-valia desses trabalhadores, ele começa a explorar. E ele aumenta o seu patrimônio através da exploração. Então aí também não seria justo, de acordo com a visão marxista. Então, se a gente pega no Brasil, por exemplo, qual que é a origem da elite brasileira? A época colonial. O quanto de justo tem um cara ser rico hoje em dia porque ele ganhou terras lá na época colonial, porque ele era da nobreza ou conhecia o imperador ou alguma coisa assim. Fora os 1000 casos que a gente vê de corrupção, de grilagem de terras, né, que é a apropriação de terras públicas. Se você analisa a origem da riqueza, 99% da riqueza, essa é a fonte, e não o trabalho da pessoa. Então, isso também é interessante a gente mostrar. Qual que é a consequência disso? Uma outra categoria do Marx que é muito importante, que é a de luta de classes. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. O que é a luta de classes? A gente já falou na outra aula que você tem a burguesia e você tem os trabalhadores ou o operariado. E que eles têm uma posição entre si. O trabalhador ele tem que vender a sua força de trabalho e o capitalista, ele então tem, por ter os meios de produção, concentrar a riqueza, ele vai comprar. Mas não é só porque uma pobre tem que trabalhar e outra é rico que eles se opõem. Eles se opõem justamente porque o lucro do capitalista vai aumentar na exata medida que ele diminui o salário do operário. Então a gente volta para o mesmo exemplo lá que a gente está falando da mais-valia. Um dos maiores custos na produção é o custo com força de trabalho. Então o capitalista ele vai querer sempre estar achatando o salário do trabalhador, porque se ele achata o salário do trabalhador, o lucro dele aumenta. Então isso é inversamente proporcional, ou proporcional, sou boa de matemática. É proporcional. Então, para ele lucrar mais, ele tem que diminuir os custos. E qual é o principal custo? É a mão de obra. E mesmo se você for pensar em matéria-prima, o custo da matéria-prima também está embutido na mão de obra da pessoa que retirou a matéria-prima da natureza. Então, sempre os capitalistas vão estar querendo aumentar o seu lucro, óbvio, é do próprio capitalismo. E para aumentar o seu lucro, ele tem que diminuir o valor do salário do operário. E aí, por isso que o Marx vai falar em luta de classes. Eles não vão conseguir se acertar. Tem muita gente que acredita que o capitalismo pode ser justo, pode ser melhorado. O Marx vai dizer que não, que é só você entender essa lógica da extração de mais-valia, da exploração do trabalho. Sempre o capitalista vai querer explorar cada vez mais o trabalhador. E é óbvio que o trabalhador não quer ser cada vez mais explorado, né? E ele luta por isso.
Então, nesse sentido que o Marx vai falar, o trabalhador, para ele conseguir alguma coisa dentro do capitalismo, contra a burguesia, ele tem que ir para a rua, tem que fazer reivindicação, tem que fazer greve, porque senão o capitalista não vai dar de graça. O capitalista não quer perder dinheiro, é óbvio. Então, se você pensar, faz bastante sentido mesmo você não concordando com Marx. Então, todas as conquistas históricas do trabalhador, todos os direitos que a gente tem no Brasil, por exemplo, os trabalhadores eles tiveram que fazer muita greve, fazer muita resistência para isso. Então, aumento de salário, toda vez que, todo ano, quando vai ter a negociação entre o sindicato e o patronato, o sindicato ele quer mais do que o patrão propõe. O patrão vai propor o mínimo para dentro do possível e o sindicato vai querer mais. E aí que se dão as greves. O sindicato, os trabalhadores não aceitam um aumento, porque a gente, por exemplo, tem uma inflação de 5%. Se o patrão está oferecendo um aumento de 4%, na verdade ele está oferecendo aumento nenhum, pelo contrário, seu salário está baixando 1%, né? Porque o preço de tudo aumenta em 5%. Se você não tiver também um aumento de 5%, você está, na verdade, perdendo o salário. Então, para ter um aumento real, você tem que ter 5% da inflação e mais alguma coisa. Então, o trabalhador vai para a rua porque só assim ele consegue alguma coisa. E aí a gente vê uma série de outras leis. Então, esse ano a gente teve no Brasil a reforma da Previdência, que faz com que o trabalhador trabalhe mais. Lógico que depois a gente vai falar sobre ideologia, né? A burguesia a classe dominante vai inventar uma série de desculpas para não ceder, mas o trabalhador, muitas vezes ele não tem consciência disso, a gente também vai ver, mas prejudica o trabalhador no caso da reforma da Previdência, antes no Temer, a reforma trabalhista, que também tirou muitos direitos do trabalhador. Ele só vai conseguir isso de volta com manifestações. E só não foi pior porque os trabalhadores, de alguma forma ou de outra, resistiram. Porque se dependesse do capitalista, pagaria o mínimo possível. Não voltaria à escravidão, muita gente fala isso, porque o escravo ele era mais custoso do que o trabalhador, porque você tem que alimentar ele muito bem para ele conseguir trabalhar, dar moradia para ele conseguir trabalhar, e com o salário que a gente ganha hoje em dia no capitalismo, a gente não fica bem alimentado e não mora bem. A grande maioria dos brasileiros, como eu disse, ganha R$850. Metade dos brasileiros ganha R$850. O que dá para fazer R$850 em pleno século XXI, em 2020, com essa inflação louca que você vai no mercado, parece que você vai enlouquecer. Mas enfim. Outro filme que ficou bem famoso esses tempos, que mostra essa contradição entre o patrão e o trabalhador, é aquele filme Parasita, que ganhou o Oscar. Vocês também devem conseguir assistir aí nos serviços de streaming. Mas tem uma série de outros que mostram essa contradição. Então, o que a gente tirou para hoje? Continuando a alienação, então, o trabalhador ele também está separado dos meios, além dos meios de trabalho, do produto do seu trabalho. Então, a humanidade cria coisas maravilhosas e a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas dos trabalhadores, que são trabalhadores, não tem acesso. A mais-valia, que é o trabalho não pago. Antes disso, né, a única forma de agregar valor a alguma coisa é o trabalho, não do trabalhador, claro. Só que ele não é remunerado devidamente, então é a mais-valia. Mais-valia é o trabalho não pago, que é apropriado pelo capitalista e vai ser o seu lucro. E, por último, a luta de classes, que é a briga entre capitalistas e trabalhadores para ver quem que consegue, se o trabalhador que consegue ter uma vida melhor, um salário um pouquinho melhor, para sofrer menos, ser menos explorado, ou o capitalista, se ele consegue aumentar o seu lucro. Então, segundo Marx, a luta de classes é o que move a história, porque sempre vai ficar nessa briga. Então, uma hora o trabalhador ele consegue um pouco de melhora, num outro momento o capitalista vai lá e tira essa melhora. Isso também tem a ver com uma crise do capitalismo, que o Marx vai falar que o capitalismo é um sistema que
em si tem muitas crises, e aí cada vez que tem a crise, o capitalista vai perder dinheiro, vai perder lucro por causa disso, e ele vai tirar do trabalhador. Mas enfim, esses são os principais conceitos. Alienação, mais-valia e luta de classes. Espero que vocês tenham entendido. Vou parar por aqui, que senão vai ficar muito longo. No próximo vídeo, eu acho que a gente consegue encerrar o Marx, falar sobre ideologia e finalmente falar sobre o que o Marx entende como uma sociedade diferente que vai acontecer depois que o capitalismo for derrubado, que é a sociedade comunista. Qualquer dúvida é só vocês me mandarem. Muito obrigada.